Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos aqueles que nos acompanham nos nossos estudos para a Escola Bíblica Dominical. Estamos já numa 7ª lição, num trimestre que é o segundo trimestre desse ano de 2025, quando nesse trimestre estamos estudando a vida de Jesus nos 4 evangelhos. Evangelhos escritos por Mateus, também Lucas, Marcos e também João. E as nossas lições são para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. A lição 7 que temos agora no presente momento tem por título Jesus confronta a falsa religiosidade. E assim, nós temos para esta lição 7, o texto áureo que diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Mateus capítulo 23, o verso 13. E a nossa leitura bíblica em classe para esta lição está em Mateus capítulo 23, do verso 1 a 13, o que estaremos lendo a seguir no desenvolvimento da nossa própria lição. Esta lição número 7, repetindo, Jesus confronta a falsa religiosidade. Para ela temos um esboço com nossos 3 subtítulos, que são o primeiro, confrontando a hipocrisia, considerando Mateus capítulo 23, os versos de 1 a 4. Um segundo subtítulo, confrontando o amor ao louvor dos homens, Mateus 23, versos 5 a 12. E o restante do texto, digamos assim, de Mateus capítulo 23, no subtítulo confrontando frutos da falsa religiosidade. Isso posto, queremos considerar que estamos num trimestre em que se falar da vida de Jesus é algo que seria pequeno para todo o conteúdo que temos nas Sagradas Escrituras, pelo que a nossa limitação está sendo os 4 evangelhos, escritos, no caso, pelos evangelistas, tanto Mateus, como também Marcos, Lucas e João. Mas consideremos, temos falado várias coisas, procurando colocar em ordem o ministério de Jesus, a vida de Jesus. Tivemos vendo recentemente a importância dos ensinos do Senhor Jesus, que foi a nossa última lição. Agora, dizemos aos professores
e aqueles que querem estudar conosco esta lição, ou estas lições diversas deste trimestre, que nós vamos estar agora falando de Jesus confronta a falsa religiosidade. É uma luta constante, foi uma questão constante levantada pelos escribas e fariseus, os judeus de uma forma geral naquele tempo antigo, com Jesus. Lembrando que essa contenda dos israelitas, judeus e os seus religiosos, tantos os levitas, sacerdotes, como também escribas e fariseus, é algo também que esteve perturbando o evangelho do cristianismo inicial, pregado por Paulo e pelos demais apóstolos. E Paulo sempre tinha contenda com eles, porque eles falavam na lei, insistiam na lei, esquecendo da importância da graça, que antes de haver lei já havia a graça, e a lei veio como algo de instrução, de orientação, de um tempo limitado, enquanto estávamos na criancice do entendimento das coisas de Deus. Por isso, vamos entender que na nossa lição temos a introdução, o texto que agora apresentamos, está em tela, que vai iniciar o nosso assunto. E assim está escrito, e está em tela como disse. Tendo estudado algumas características fundamentais dos ensinos de Jesus Cristo, na presente lição vamos estudar o embate resultante do confronto entre o seu ensinamento com os dos fariseus. De um lado estava Jesus, estando uma legítima espiritualidade baseada no amor e na prática da verdade. E do outro lado, os fariseus, habituados a uma religiosidade exterior, baseada em uma interpretação equivocada das Escrituras e obscurecida por suas tradições, e mais preocupados em manter uma aparência de piedade diante dos homens. O confronto entre ambos seria inevitável, pois a diferença essencial entre ambas as formas de ensino era que um não passava de religiosidade morta, enquanto o outro consistia no princípio indispensável para a verdadeira vida com Deus. Então entendamos, vamos entrar numa lição, número 7, em que temos o confronto continuado em todo o ministério de Jesus entre religiosos e o ensino de Jesus. Lembremos do Sermão do Monte, que em certo momento Jesus começa a dizer: ouvistes dos antigos, eu porém vos digo. E Jesus repetiu isso algumas vezes quando ensinava do mandamento da lei: não matarás, não adulterarás, isso como exemplo. E Jesus trazia mais, vamos dizer assim, a visão e realidade espiritual no mandamento, enquanto que os escribas e fariseus eram segundo aquilo que interpretavam dentro da limitação dos homens, pelo que Jesus chegou a chamar a atenção que em vão o adoravam, seguindo preceitos que
que eram normas de homens, interpretações dos homens. Por isso, repito, Jesus disse: não matarás. Ouviste dos antigos, eu porém vos digo, aquele que se irá contra o seu irmão já é réu, sim, como que tendo matado alguém. Portanto, as coisas são bem diferentes. O espírito da lei, daquilo que os homens, e principalmente os religiosos, no caso, na época de Jesus, traziam como ensinamento. Aí vamos ver a luta constante contra Jesus, porque Jesus curava. Curava no sábado. O que mais que Jesus fazia? Sim, Jesus trazia ensinamentos que os impactavam, deixava o povo admirado da sabedoria e autoridade. E eles, ao contrário, se inquietavam, porque era uma forma diferente, ganhando Jesus o crédito do povo, e eles, por viverem simplesmente de forma diferente do que diziam, aí pronto, o povo observava. E Jesus chega a falar que eles ensinavam, mas não praticavam. Como também nós temos em Jesus outras questões e contendas, como Jesus se dizendo um com o Pai, coisas difíceis que eles sempre implicavam, e outras coisas mais, como se jurarmos pelo ouro do templo, isso é sério, enquanto que jurar pelo altar, pelo templo, não é importante. Ué, que é isso? Valorizando aquilo que entre os homens tem valor pecuniário, esquecendo que a honra, a glória e a nobreza é o altar e não o ouro, ou as ofertas do altar, que eram santificadas por estar no altar, sendo conduzidas, oferecidas a Deus, e não as ofertas em si. Então temos um assunto longo, se formos ver todos os 4 evangelhos e várias situações, mas ainda que vamos limitar a leitura de textos bíblicos, o professor está livre para acompanhar o seu próprio querer, a sua preparação da lição e os textos que acrescentar ou escolher para diante da classe, aí sim argumentar alguma coisa. Então vamos para o primeiro subtítulo, confrontando a hipocrisia. Mateus capítulo 23, verso 1 a 4. Abrimos uma tela com o texto bíblico. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, é o verso 2, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, aí está o início da nossa lição, confrontando a hipocrisia dos religiosos ou a falsa religiosidade destacada nos escribas e fariseus. Um primeiro texto referente ao primeiro parágrafo, ou um novo texto referente ao primeiro parágrafo, está em tela e que nos diz: a cadeira de Moisés significava autoridade para interpretar e para ensinar a lei que os escribas e fariseus reivindicavam para si.
No passado era aos sacerdotes e profetas que incumbia esta autoridade, mas nos dias de Jesus eram os escribas, aqueles que copiavam as escrituras, e fariseus, rigorosos na aplicação da lei, que exerciam maior influência na formação religiosa do povo, através de seus mestres ou doutores, que eram chamados de rabinos. Contudo, a influência destas autoridades religiosas sobre os judeus naquela época era muito forte. E nesta passagem vemos o Senhor confrontando diretamente suas interpretações distorcidas da lei ou do espírito da lei, bem como as novas regras por eles acrescentadas ao código mosaico. Eles cultivavam uma mentalidade do tipo 2 pesos e 2 medidas, visto que impunham maior rigor sobre seus discípulos no cumprimento da lei do que sobre eles mesmos. Os fariseus e escribas manejavam a lei conforme lhes era conveniente e não com temor de Deus. Seu ensino era, de fato, um fermento que contaminava a pura palavra de Deus. Aí temos, para a gente entender, se no passado, em especial no início, temos os levitas constituídos para ensinar o povo justo e também julgar o povo, e depois isso veio para um grupo de pessoas denominadas escribas, fariseus. Escribas, vão perceber a diferença do tempo de hoje do antigamente, porque hoje combate-se a situação de analfabetismo no meio de uma nação, no meio do povo. Mas antigamente não havia ensino, então quem tinha capacidade de ler e escrever eram justamente os estudiosos, os escribas, e dentro também de um grupo que existia, os fariseus, que eram sim doutores da lei e no cuidado de cumprir a lei o faziam, mas de uma forma mais no seu modo de entender e na tradição do que no espírito da lei que procede de Deus. Portanto, consideremos isso. E dentro dos textos bíblicos que podemos estar lendo, temos a palavra de Mateus capítulo 16, os versos 6 a 12, que acusamos em tela, deixamos somente o texto apontado, mas agora faço a leitura do verso 6 até o 12. Palavras estas que são assim encontradas. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos ou prevenimos de pão. E Jesus, percebendo isto, disse: por que arrazoais ou cochichais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido ou prevenido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes?
como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus. E o verso 12 nos ajuda dizendo: então compreenderam os apóstolos, os discípulos, que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina, do ensino dos fariseus. Então, aí estava o cuidado de Jesus. E que nós vamos ver nesta lição, ou estamos já vendo, iniciando, que havia ensinos incorretos entre os líderes religiosos ou os grupos, como o caso, digamos, dos fariseus, mas dentro da letra da palavra, e os saduceus, que chegavam a negar coisas absurdas, como a existência do Espírito, como a ressurreição dos mortos e outras coisas mais. E Jesus tinha que ensinar o povo diferente disso, porque erravam grandemente, como os saduceus negando, e Jesus vem dizer: olha, que Deus é Deus de Abraão e Deus de Isaac, e que haverá ressurreição, é porque Deus não é Deus de morte, porque para Deus eles estão vivos, apenas dormem no sono da morte, enquanto o Senhor não os ressuscita, mas que o Senhor vai ressuscitá-los, vai, porque Deus é Deus de vivos. Também temos a passagem em Mateus capítulo 15, voltando um capítulo aí nas Escrituras, entre vários textos que podíamos ler, vou apresentar, indicar 7 até o verso 11. Verso 7 a 11 no capítulo 15, quando Jesus diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Verso 11: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. E Jesus vai falar que o que sai do homem são os seus planos, seus pensamentos, suas ações, adultérios, roubos, calúnias, ódio, tanta coisa, que isso aí contamina a alma. Agora, quanto ao corpo, o que entra nele, o processo físico natural ou fisiológico vai dar conta de eliminar aquilo que poderia contaminar o corpo. Então, Jesus está falando espiritualmente e da alma de cada ser humano. Aqui mesmo no capítulo 15, ainda o verso 17 até o verso 20, quando lemos: não vos compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o vento e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, conforme já dissemos, e mortes, e adultérios, e prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Aí também, lembrando que a lei trazia muitos ensinamentos, rituais, principalmente no lavar, sim, mas era o sentido mais espiritual e não no físico. E eles traziam tudo para o pé da letra e falando de uma contaminação do corpo por estas coisas, como se isso também contaminasse a alma.
É como alguém enfermo que, por estar enfermo, isso quer dizer que a alma está doente ou impossibilitada do reino dos céus? Na verdade, nós vamos passar por enfermidades, depois a morte, mas de tudo isso o Senhor vai nos livrar quando na ressurreição, sim, recebemos da ordem de Deus a vivificação e um novo corpo que é espiritual, incorruptível e imortal. Mas sigamos na nossa lição agora um novo texto em tela que corresponde ao nosso segundo parágrafo nesse primeiro subtítulo, confrontando a hipocrisia. E o escrito em tela nos diz: a hipocrisia desses líderes religiosos era tão explícita que acabava servindo de pedra de tropeço para o povo comum, que não observava nos escribas e fariseus a prática do que eles mesmos ensinavam, fazendo a lei de Deus parecer um fardo pesado e insuportável, cuja obediência era desestimulada pela negligência desses líderes. Assim, em lugar da idolatria, que antes havia sido a maior causa de tropeço do povo de Deus, nos tempos de Jesus, era a hipocrisia que havia se tornado um dos grandes pecados de Israel, que o Senhor Jesus teve de confrontar e condenar diversas vezes. Ao que parece, a vergonha moral dos antepassados do povo de Deus havia sido substituída por um orgulho derivado de uma falsa religiosidade destituída de genuína virtude interior. E isso em todo o tempo, na lei e nos registros de acontecimentos ou histórias na Bíblia, era o cuidado mais que normal de se perceber aquilo que é de fato para Deus e aquilo que é questão humana. E vemos nos profetas antigos, quando havia sempre a necessidade de exortar o povo ao arrependimento, à confissão dos pecados e alcançar o perdão de Deus. Quando faziam isso através de rituais no físico, não considerando o interior. E quando fala de buscar a Deus, se humilhar diante de Deus e orar, o Senhor falava bem claro: rasgai os vossos corações e não as vestes. Ou seja, eles faziam ação de um arrependimento, de uma humilhação diante de Deus, mas no coração não havia aquele sentimento. Então, jejuns e humilhar-se no pó, rasgar as vestes e outras coisas mais, ações tão somente externas, e Deus queria que eles estivessem, sim, com o coração rasgado pelos seus pecados, ou seja, abatidos sinceramente diante de Deus pelas faltas cometidas, e não numa cena, numa representação somente. E nesse texto que temos considerado agora, voltamos para as Escrituras e num quadro nosso apresentamos Lucas capítulo 16, o verso 13 a 18, como um texto que pode ser considerado em classe dentro dessa lição e que os professores, segundo nossa proposta, poderão estar utilizando. E o verso 13 nos diz desta forma: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de chegar a um
e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas, ou Deus ou as riquezas. O verso 14 continua: e os fariseus, que eram avarentos, amavam as riquezas, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes Jesus, observe como é importante esse texto aqui no ensino de outras coisas mais doutrinárias. Vós sois, disse Jesus aos fariseus, os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. E o verso 18: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Pronto, aí está. E nisso aqui, não só o fato deles serem avarentos e também modificarem as escrituras, está a adoção que se tinha como normal o dispensar a mulher para casar com outra. Eles estavam desobedecendo a lei de Deus, estavam sim cometendo adultério, mas justificavam-se de uma forma e de outra. E Jesus, vós justificais a vós mesmos. E hoje em dia temos 1 milhão de justificativas para divórcio e para um segundo casamento com o cônjuge ainda vivo. Mas a palavra é séria, não mudou nada, nem um tio caiu por terra. O divórcio Deus aborrece. E quanto ao segundo casamento com o cônjuge ainda vivo, é adultério. Deus não mudou. Então observe que confronto que seria naquele tempo, quando eles tinham isso como normal, como hoje está sendo como normal. Estamos sendo como os escribas e fariseus hipócritas do passado. A palavra diz uma coisa e a gente pratica outra. Também nós temos nesse assunto, no capítulo 9, verso 26, capítulo 9 de João, quando no verso 26 em diante, nós temos uma questão interessante, quando o assunto traz para nós aquele cego de nascença que Jesus mandou lavar ali no tanque de Siloé. Ele obedeceu Jesus e passou a ver. Um cego de nascença recebeu o milagre que estava agora vendo. E aquilo levantou uma balbúrdia no meio de Jerusalém, porque era sábado, e etc, etc. Mas observe aqui: e tornaram a dizer ao que antes era cego: que te fez ele? Que te fez Jesus? Como te abriu os olhos? 27, respondeu-lhes: já vou-lo disse, e não ouvistes. Para o quê o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriavam e disseram: discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este, Jesus, não sabemos de onde é. O homem, antes cego, respondeu e disse: nisto, pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos.
Ora, verso 31, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Olha quanta palavra tão clara que o cego está falando para os escribas e fariseus. Verso 32 continua dizendo: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Ou seja, um argumento simples, que o antes cego de nascença não tinha leitura, mas ele entendeu. Nunca aconteceu isso, agora acontece. Que prodígio! Então, esse homem é de Deus. O que Nicodemos também concluiu: mestre, bem sabemos que vens de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mas, de uma forma geral, escribas e fariseus eram contra totalmente aqueles que davam crédito a Jesus nos seus ensinos e nos seus milagres. Mas continuemos. Um segundo subtítulo nós temos, que é confrontando o amor ao louvor dos homens, ou seja, confrontando aquele desejo, amor, interesse por um louvor dos homens, ou seja, a aprovação dos homens, ou ter fama entre os homens. É o que o Senhor também agora vai estar questionando. E para falarmos sobre isso, esse segundo subtítulo, vamos estar lendo o texto de Mateus 23, do verso 5 até o 12. E o assunto é esse. Verso 5: fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Verso 7: e as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens: Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aí está o nosso assunto desse segundo subtítulo, confrontando o amor ao louvor dos homens. Jesus questiona, confronta a ideia dos escribas e fariseus de serem honrados no meio da sociedade e receberem a aprovação dos homens, a admiração dos homens. E vem então essa nossa lição nesse texto que já temos lido, Mateus capítulo 23, versos 5 a 12. E um primeiro parágrafo está aí agora em tela, num texto que nos diz: um dos aspectos principais da falsa religiosidade dos escribas e fariseus, combatido por Jesus, era o amor que tinham pelo louvor dos homens, ou pela glória deste mundo. Toda a forma religiosa dos escribas e fariseus visava impressionar as pessoas à sua volta e obter o seu reconhecimento, que recebiam na forma de elogios, convites,
privilégios, posições de destaque na sociedade. Os escribas e fariseus se consideravam como pertencentes a uma classe de pessoas notáveis e superiores, e por isso exigiam que seus compatriotas os tratassem com a máxima reverência, ou seja, buscava a glória deste mundo, em todos os sentidos, nas riquezas, na fama social, no reconhecimento como homens de Deus, na aparência. E quando se diz no texto bíblico a respeito de que eles buscavam, traziam largos filactérios, filactérios eram aquelas tiras de pano, era o mais natural, em que estava escrito a lei de Deus. E eles faziam, então, digamos assim, faixas, tiras de pano escritas mais largas, chamando a atenção de longe de que era fariseu e que tinha no corpo dele, ou que seu corpo era envolvido com as escrituras ali transcritas naquelas tiras de pano. Filactérios se chama isso. Mas tudo bem, aí está Jesus dizendo que eles queriam era o louvor, a fama, as melhores posições, ou seja, aparecer diante do povo. Será que não temos muitos assim, que gostam dos púlpitos, mas não têm a palavra de Deus em verdade? Não deve ser isso, não. Que Deus nos livre disso. Muitos sendo como que vitrine para o povo, se gloriando de estar à frente em púlpitos. Isso não é bom. Se isso é o que consiste o seu coração, ou deseja o seu coração, e é a sua busca para ser aprovado, está em destaque. Deus nos livre disso. Mas temos vários textos bíblicos que temos o cuidado de dar como uma proposta. Em Mateus capítulo 6, os primeiros versos, volta a Escritura a dizer para nós, Mateus capítulo 6, os primeiros versos, 7 versos. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Verso 4, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Aí está, ensinos de Jesus e o seu confronto com os fariseus em se apresentarem publicamente. Como se a sua
religiosidade e espiritualidade dependesse da aprovação dos homens, o que na verdade era a busca da glória que os homens podem trazer, a glória deste mundo, e não uma recompensa de Deus. Sim, porque primeiramente não estavam cumprindo a vontade de Deus, mas buscando ocasião de serem aprovados. Apresento ainda João capítulo 12, os versos 42 e 43, dois versos somente que nos dizem: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, creram em Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga ou das sinagogas, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, olha aí. Então, para não sair da posição de reconhecimento social nas igrejas, nos púlpitos, aí não fala de Jesus, não dá a entender que criam em Jesus, e nisso Jesus os censurava, amando mais a questão dos homens, a posição e a aprovação dos homens, do que as coisas de Deus. Amaram mais a glória deste mundo. Vamos perceber isso. O que também Jesus disse em outra oportunidade a respeito, digamos assim, daqueles que amam as coisas deste mundo e não a Deus, pelo que não é sincera a sua posição e a sua atuação no público, porque buscam isso mesmo, mas que sejam como aqueles que estão buscando a Deus, que tudo vê, e não a aprovação entre os homens. Um cuidado que precisam ter, sim, que nós precisamos ter hoje, e que a gente percebe muitas vezes que pessoas ficam tristes porque na igreja não tiveram oportunidade para cantar, ou para solar dentro de um conjunto, ou porque não tiveram oportunidade no púlpito, e aí vão para casa triste. Não tiveram oportunidade. Por quê? Deus não sabe o que tinha no coração, e a casa de Deus não será chamada casa de oração para todos os povos, ou seja, lugar para ir orar com Deus, e não se apresentar. Então, consideremos como facilmente podemos nos desviar do propósito real de buscar a Deus, adorar a Deus, chegar com ações de graça diante de Deus, chegar diante de Deus com súplicas. Não, vou e vai ser muito abençoado se eu tiver oportunidade. Então, apliquemos para nós nos dias de hoje, porque pode ser que nos seja útil essa consideração. Que nós estamos lendo os versos 42 e também 43. E Jesus disse: ai de vós, quando vocês se envergonharem de mim diante deste mundo. Eu me envergonharei de vós diante do meu Pai. Portanto, consideremos que muitos estão tendo vergonha de Jesus às vezes, em se dizer cristão de fato, porque não querem ser taxados de isso ou aquilo, fanático ou exigente, ou muitas outras palavras poderiam ser usadas. Mas vamos em frente na nossa lição, no segundo subtítulo, confrontando o amor ao louvor dos homens, ou o interesse pela aprovação dos homens e a glória deste mundo, as posições e destaques neste mundo. E o texto em tela, segundo parágrafo, nos diz: assim Cristo Jesus, o verdadeiro mestre de Israel,
ao confrontar a hipocrisia desses líderes religiosos, também expõe a causa dessa atitude tão reprovável e escandalosa, qual seja, eles assim agiam porque não buscavam a glória que vem de Deus, segundo a qual teriam ensinado e vivido de acordo com a verdade, e servido ao próximo em humildade, que é a característica do verdadeiro mestre no reino dos céus, o que vimos na lição passada, e que é próprio do sábio, de ser humilde e não soberbo. Mas continuando a leitura, nós temos tudo o que desejavam os escribas e fariseus, era uma justiça de que pudesse se gloriar diante dos homens, e a riqueza de poder advindos desse reconhecimento. O amor à proeminência sempre resultará em alguma forma de manipulação e opressão, enquanto o genuíno amor ao próximo resultará em serviço humilde. É o que Jesus ensinou e mostrou. E vamos ver textos bíblicos, como agora João capítulo 13. Estamos praticamente, pelo menos na minha Bíblia, estou aberto justamente aqui próximo, quando no capítulo 13 de João, o verso 12 até 17, a Escritura diz, e temos palavras de Jesus: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E o verso 17: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus podia dizer que era mestre e senhor, porque ele é o Messias, o unigênito de Deus, Deus como Deus, conforme estudamos, consideramos na lição passada. Mas nós, seres humanos, quem pode se gloriar de alguma coisa? O que é que temos que nós primeiramente não tenhamos recebido? Então não é nosso. Vamos entender isso. E quanto ao homem, todo aquele que acha que sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém. Então precisamos ter cuidado, que nem tudo é nós que sabemos e temos a última ou toda a palavra e ciência de alguma coisa. Repito, Paulo disse: aquele que sabe alguma coisa ainda não sabe como convém. Portanto, cada um entenda no que de fato possa conhecer, mas sempre terá alguma coisa que poderia ser expressado melhor, ou que tem uma profundidade especial, porque nenhum de nós domina o tótum de assunto nenhum para nos gloriarmos, nos dizermos que somos mestres. Mas aquilo que temos recebido do Senhor, isso vamos distribuir como algo nos confiado para passar, não como algo próprio de nós mesmos. Também temos a palavra em Lucas, no capítulo 22, verso 24, dentro desse texto, e neste assunto do segundo subtítulo que temos aberto, 22, 24 de Lucas, e está escrito assim até o verso 27.
E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então, pronto. A ideia correta nós entendemos como sendo servos, enviados com o compromisso de ensinar e trazer exatamente as palavras daquele que nos enviou, e não nos gloriarmos nisso e acharmos que temos domínio sobre esta palavra, de forma nenhuma. Por isso vamos dar sequência ao nosso estudo, agora indo para um terceiro parágrafo, que é o terceiro subtítulo, que diz: confrontando os frutos da falsa religiosidade. Observe, já temos noção mais ou menos disso, que os frutos da falsa religiosidade são glória para nós, destaque da nossa santidade, do nosso conhecimento, do nosso serviço a Deus melhor do que o de outros. Aí é fruto de algo falso na carne, próprio deste mundo. Mas o que é proveniente de Deus é dentro da expressão que estudamos na lição anterior: humildade, amor e verdade. Não esqueçamos da lição anterior também. Mas agora, nesse novo subtítulo terceiro, nós temos um texto que é Mateus capítulo 23, do verso 13, podemos ir até o final. Não quero fazer leitura de todo o texto, mas dar ideia ou relembrar-nos aquilo que talvez já conheçamos bem. E começo a ler então em Mateus capítulo 23, o verso 13 e mais alguns versos. E assim está escrito: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Uma pausa. Observe que Jesus diz: os escribas e fariseus têm a chave da porta que leva a Deus, o caminho que nos conduz a Deus, mas eles mesmos não abrem a porta para eles mesmos passarem e nem deixam os outros, porque ficam numa religiosidade, no ensinamento da sua interpretação e daquilo que lhes convém a cada momento. Mas continua o verso 14: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretextos, ou pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um discípulo, um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que a vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor.
insensatos e cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo templo e trono de Deus, e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E segue em todo esse capítulo 23 até o final, o Senhor no mesmo tom desse discurso, reprovando, confrontando a atitude dos escribas e fariseus, diferente daquilo que é a verdade, segundo o Espírito de Deus, na ciência daquilo que a lei quer dizer. Assim, vamos passar em frente para o texto que está em tela, que é agora um primeiro parágrafo do terceiro subtítulo, confrontando os frutos da falsa religiosidade. E está escrito aí, e lemos: a mentalidade religiosa vigente entre os judeus, graças à hipocrisia e amor à glória deste mundo, reproduzia e perpetuava hábitos reprováveis, cuja gravidade era um claro indício do quão distantes e separados os israelitas estavam de Deus e de como a religião, quando deturpada por falsos mestres, pode, ao invés de conduzir o homem a Deus, levá-lo em sentido oposto. O conhecimento e a posição influente dos escribas e fariseus acabaram servindo como meios para que eles manipulassem e explorassem a boa-fé de viúvas ingênuas, usar o nome de Deus em vão, em juramentos, sem real significado, valorizar a prática exterior da lei ao verdadeiro espírito de piedade para com Deus. Observe quanta distorção numa forma de entendimento incorreto. Temos que ser sensíveis, entendendo como é que Deus quer. O que é o mandamento segundo a colocação de Deus, e não as muitas interpretações que observo. São várias. Por serem várias, vamos dizer assim, uma delas pode estar certa, ou então todas estão erradas, porque toda certa não é correta. É o que precisamos ter prudência nos muitos modos de dizer alguma coisa, tanto da doutrina como também da escatologia, ou daquilo que é a nossa esperança, para não estarmos numa ilusão, esperando algo que não é assim ou desse jeito que Jesus nos ensinou ou quer se referir. Assim nós temos textos bíblicos, e desses textos bíblicos nós estamos propondo o Evangelho de João mais uma vez, iniciando no capítulo 9, sim, o verso 13. Capítulo 9 de João, verso 13 a 17. E inicio a leitura. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador
fazer tais sinais, e havia dissensão entre eles. E o verso 17 diz: tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta, ou seja, mensageiro de Deus. Pronto. Voltamos no mesmo texto do milagre daquele cego de nascença. Agora, nessa expressão, que um homem simples, sem leitura, sem antes ter a experiência de ver, contemplar, acompanhar as coisas que sucedem, mas com a conclusão certa, simples. Ninguém será de Deus e fazendo coisas milagrosas. Se não é de Deus, não pode fazer sinais. Mas se faz esses sinais, que nunca houve, o que Jesus também disse: se eu não viesse e fizesse os sinais e milagres que faço, poderias ter desculpa, mas agora não tem mais desculpa. E o cego deduziu certo. Ninguém pode fazer esses sinais, essas maravilhas, se Deus não for com ele. E por que os fariseus contendiam tanto? Porque tinham ideia de que curar alguém no sábado não pode, de jeito nenhum. Isso é transgressão da lei. Esquecendo que Jesus mesmo chamou a atenção deles: qual de vós que não vai ao encontro da sua ovelha, do seu boi, do seu animal de estimação, e lhe põe água, e lhe põe alimento, ainda que seja dia de sábado? Tem mais misericórdia dos animais do que a um filho de Abraão? Muita hipocrisia. É falta de entendimento, de inteligência. Consideremos tudo isso. Mas aqui mesmo em João, agora no capítulo 5, no verso 16 até 18, nós temos outra citação. Verso 16 até 18. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E o verso 18 complementa: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Para um pouquinho, olha, observe como os escribas e fariseus, nessa atitude de querer matar Jesus, porque ele transgrediu o sábado. Aí, e matar não era transgressão também, não? Então, se alguém faz uma coisa que eu não entenda que seja certo, eu posso usar o uso de transgredir contra a lei, querendo matá-lo. Então tem alguma coisa errada. Eles não percebiam isso? Ele não pode transgredir curando alguém no sábado, mas nós podemos matá-lo por causa disso. E por acaso a lei já não diz que não pertence a nós a vingança? Pertence a Deus? Então, os escribas fariseus estavam totalmente desnorteados e achando-se santos, cumpridores dos mandamentos de Deus, quando transgrediam de uma forma voluntária e se justificavam nisso. Ainda por fim, o texto que encontramos em João capítulo 10, verso 25 até o 31, quando diz no capítulo 10, 25: respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna,
e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Verso 29. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. E os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Pronto. Aí está essa situação em que os fariseus, tendo uma interpretação incorreta e visando mais aquilo que é aparente e que lhes traz uma recompensa imediata, numa fama entre os homens, pronto, feriam gravemente as próprias Escrituras. Mas indo mais à frente, nesse terceiro subtítulo, confrontando os frutos da falsa religiosidade, um segundo parágrafo, agora também em tela, temos o texto que nos diz, leiamos. Finalmente, o fruto mais terrível dessa atitude religiosa, que tanto mais pretendendo se passar por religião, é ainda mais afrontosa a Deus. Seria o próprio castigo que estava reservado àquele povo por se recusar a dar ouvidos à verdade. Lamentavelmente, a hipocrisia e o amor à glória deste mundo falaram mais alto no coração da maioria dos judeus, até que a justiça e ira de Deus os alcançaram. Temos a história nos mostrando. E continua o texto. E assim, a partir do que sucedeu a este povo, Jesus já antecipou para todo aquele que deseja entrar no reino dos céus, que do mesmo modo a verdadeira religião consiste em amar e praticar a piedade e não simular sua aparência perante os homens, e que tem mais valor para Deus aquele que busca a verdadeira justiça do que aquele que simula não precisar buscá-la por acreditar já tê-la. Pronto. Então, muitos justificando a si mesmo, como vimos em Lucas capítulo 16, muitos se justificando a si mesmo e, vamos dizer, transgredindo contra a lei e não amando o próximo. Aí temos sempre alguma coisa para nós conferirmos. E, dentre os textos bíblicos que propomos, Mateus capítulo 21 está entre os textos que nós apontamos, no verso 28 a 32. Verso 28 é a parábola dos dois filhos. Verso 28 diz, Jesus falando, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, diz: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Verso 30. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. Aí está a colocação clara para nós desse comportamento dos fariseus. Diziam servir a Deus, mas não o serviam. E outros transgressores, pecadores, pessoas
com um comportamento terrível, grandemente reprovado na sociedade, depois quando ouviram as pregações de João ou de Jesus, na sequência até hoje, que se arrependem e se tornam ex-bandido, ex-prostituto, ex-alguma coisa ruim e vêm para a igreja buscar Deus. E são às vezes escarnecidos, tudo ex. Faz um monte de coisa errada, depois corre para a igreja. Mas é o certo. Porque o natural de todo homem, não há um justo sequer, é que são pecadores, transgridem alguma coisa, que sabem ou que não sabem. Agora, o arrepender-se e buscar Deus é o caminho certo. Por isso lá em Lucas, dentro das parábolas de Jesus, encontramos o texto do capítulo 15, em que Jesus fala, sim, em parábola dos 2 filhos, da ovelha perdida, da dracma perdida, aquilo que estava perdido e foi achado. Lendo no capítulo 15 de Lucas, o verso 7 até o verso 10, só uma parte desse capítulo, o 7 diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, a lamparina, e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida, o dinheiro perdido. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, do que a ação, digamos assim, de penitência, alguma boa ação, oração de um outro homem qualquer. Ou seja, os fariseus gloriavam-se no que faziam, enquanto que Deus estava olhando um pecador que deixava de pecar. Ali havia alegria da parte de Deus. E neles, se eram santos e andando em santidade, nada mais faziam do que a sua própria obrigação, no que não era o extraordinário. Então, escribas, se gloriando no que faziam, achando-se aprovados, quando o eram pelos homens. Mas e o conceito de Deus? E não perceberam que pecadores, prostitutas, publicanos e tanta gente deixava de andar errado depois de ouvir a pregação das Escrituras, no caso da época, a pregação de João Batista, a pregação de Jesus e etc. E assim podemos ir em frente, concluindo essa nossa lição, no texto de conclusão que nos diz: precisamos considerar com muito cuidado todo o confronto promovido por Cristo aos falsos ensinamentos dos escribas e fariseus, para que nos guardemos contra as perversões da falsa religiosidade cometidas em nossa geração. Não podemos nos esquecer de que também um juízo mais severo está reservado para aqueles que devem ensinar o caminho da verdadeira religião aos homens, não apenas pelas suas palavras, mas pelo seu exemplo diante das Escrituras e vontade real de Deus. Então observe bem essas colocações. E todos nós, nas nossas religiões, nos nossos segmentos religiosos, nas nossas instituições religiosas, vamos analisar o que as Escrituras dizem e como fazemos. Não vamos ser aceitos diante de Deus com uma interpretação nossa, ou de uma religiosidade, ou de um segmento religioso ou teológico.
ou filosófico dentro das religiões. Não. O que está escrito? Cumprimos ou não o que está escrito? Se alguma palavra, um tio, for mudado, nós já estamos em perigo. Portanto, a lição vale para nós, para não sermos religiosos, hipócritas, como escribas e fariseus do passado. Ainda que sejamos muitas vezes fracos, pecadores, e que homem há que não peque, mas buscando a Deus, nos arrependendo diante de Deus e procurando seguir conforme as Escrituras nos ensinam, aí temos diante de nós um caminho que leva, com certeza, aos lugares celestiais. Portanto, falsa religião é um perigo. E observe que no fim dos tempos está previsto uma atuação de um dragão, a atuação de um sistema de governo e a atuação de um falso profeta ou falsas religiões. Estamos em perigo, porque a Escritura em Apocalipse nos adverte desses 3 segmentos contrários à vontade de Deus. Isto posto, querendo lembrar que estamos na lição número 7, com o título Jesus confronta a falsa religiosidade, no estudo do trimestre, que é a vida de Jesus nos 4 evangelhos. E no nosso roteiro, no nosso esboço, temos 3 subtítulos pelo qual trouxemos o desenvolvimento dessa lição: confrontando a hipocrisia, confrontando o amor ao louvor dos homens ou à glória deste mundo, e confrontando os frutos da falsa religiosidade. E o nosso textual tem sido: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Mateus capítulo 3, verso 13. Repito, insisto nisso, perdoe-me isto, mas é que nós vemos como está a nossa vida andando segundo os termos do nosso segmento religioso. Estamos cumprindo as Escrituras? Estamos cumprindo as Escrituras? O texto está conosco. O povo daquela época não tinha Escrituras. E hoje nós temos, podemos ouvir, podemos ler aquilo que Jesus deixou para nós, ou os ensinos da lei, ou os ensinos dos profetas. Portanto, não vamos ser hipócritas, seguindo alguma coisa do nosso entendimento ou coisas que são normas de homens e deixando a palavra de Deus. A palavra de Deus é sobre tudo e não segmentos normas religiosas. Por isso, cuidado com o falso profeta citado em Apocalipse. Falsas religiões que não ensinam o povo correto. Isto posto, queremos encerrar a nossa lição e que Deus venha abençoar cada um daqueles que estudarem esta lição ou que forem dela fazer uso para um ensino em alguma oportunidade da sua vida ou na nossa escola bíblica dominical. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, estou aqui para fazer um convite especial para você e toda a sua família. Venha para a EBD aprender a palavra de Deus, ficar mais próximo de Deus, você e a sua casa. A família EBD está de braços abertos para recebê-lo. Escola Bíblica Dominical, um lugar de aprendizado, fé e comunhão. Aqui, cada geração descobre mais sobre a palavra de Deus. Os adultos têm um estudo aprofundado das Escrituras, refletindo sobre os princípios bíblicos e sua aplicação na vida cristã, fortalecendo assim a fé e a comunhão. Os jovens aprendem a palavra e como aplicá-la no seu dia a dia, descobrindo valores que guiam suas escolhas e a sua caminhada na fé. Os adolescentes encontram um espaço seguro para tirar dúvidas, compartilhar experiências e crescer espiritualmente com base nos ensinamentos bíblicos. Os juniores aprendem a palavra de Deus através da leitura, memorização e atividades interativas que despertam a curiosidade pela fé. Aqui, os pequenos aprendem sobre Jesus com brincadeiras, músicas e atividades lúdicas que tornam a Bíblia viva para eles.
Até os bebês aprendem a palavra de forma adaptada ao seu entendimento, em um ambiente seguro e acolhedor. Cada sala é cuidadosamente estruturada para atender cada faixa etária, garantindo um ensino bíblico de qualidade e um ambiente acolhedor para toda a família. Aqui, sua fé se fortalece e sua família cresce em comunhão. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.